amigos e amigas, mês de setembro começando e nada melhor do que inaugurar o início desse mês mostrando os livros lidos no mês anterior. Agosto foi um mês assim bem bacana em relação às minhas leituras. Não teve nenhum livro ruim. Todos os livros foram assim maravilhosos, assim, livros que me divertiram, me levaram a pensar, realmente livros poderosos. Eu diria que, em termos de leitura, agosto, que tradicionalmente é conhecido como o mês do desgosto, para mim não foi nada de desgostoso. Foi aquele mês assim maravilhoso. Para mim, agosto foi o mês do gostoso. E realmente eu estou muito feliz em poder compartilhar todas essas leituras de maneira resumida. E eu digo de maneira resumida porque todos os livros mencionados nesse vídeo já foram resenhados aqui no canal. Então eu até vou aproveitar e vou deixar na descrição desse vídeo todos os links para que, se vocês quiserem assistir, tá aí, beleza. Também eu acho que eu vou deixar nos cards. Mas os cards eu acho que tem limite de 5 e eu li um pouquinho mais de 5 livros, não vai caber todos os livros. Mas beleza. Você tem a opção de acessar nos cards alguns e completo aqui, ó, na descrição, ó, do vídeo. Então é só ligar. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte, gente. As pessoas ficam muito focadas nos vídeos, mas as descrições também são bem importantes. Às vezes tem coisas que a gente se esquece de falar e a gente aproveita e coloca esse espaço. Então, de vez em quando, vocês que acompanham vídeos, dá uma olhada aí no link, ou melhor, na descrição do vídeo, porque pode ter informação assim bem bacana que vocês estão perdendo. E aproveito também para lembrar o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal Filósofo dos Livros, o que você está esperando? Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. E se por acaso você já se inscreveu, ativou os sininhos e está demorando muito aí para receber informações, vem espontaneamente fazer uma visita. Nem sempre o YouTube ele entrega o conteúdo do canal que você está seguindo, do canal que você ativou o sininho. Então não seja aquela pessoa movida a notificações. Tenha sim a sua autonomia de ir buscar, de ler, de ir atrás da informação. Agora, sem mais delongas, podemos falar dos livros lidos. Comecei o mês de agosto com O Casal que Mora ao Lado, da Sheri LaPenha. Eu espero que... Sheri LaPenha. Eu sempre fico na dúvida se os nomes são masculinos ou femininos, os nomes estrangeiros. Então, ó, temos aqui a Sheri LaPenha. Eu acabei de lembrar o seguinte, por que eu fico na dúvida? Eu tava assistindo um filme e tinha Michelle, e Michelle era um cara, e aqui Michelle costuma ser nome de mulher, mas o cara se chamava Michelle e era um nome masculino lá no país dele. Mas beleza, voltemos ao livro. Li, como no início do mês, O Casal que Mora ao Lado, da Sheri LaPenha, um livro super incrível. Mostra a história de um casal que tem a sua filha desaparecida. A filha é roubada dentro da própria casa e o casal entra em desespero, chama a polícia, ocorrem investigações e no meio da trama toda nós vamos percebendo detalhes sórdidos que vão demonstrar como o ser humano é ganancioso. Depois eu continuei com um livro assim um pouquinho mais leve, mas embora tenha leveza, foi uma leitura assim que me impactou, mesmo tendo essa coisa de tranquilidade, de paz, etc. Porque a mensagem da obra é maravilhosa.
Nesse livro, No Meio do Mundo, que são as viagens dos irmãos Teru e Kazu, do autor André Kondo, nós vamos encontrar assim a descrição de diversos cenários desse mundo de uma maneira assim muito poética, de uma maneira muito bela. E as viagens desses irmãos nos fazem refletir sobre a questão da nossa própria personalidade e também sobre a cultura do planeta, a cultura religiosa e principalmente também a cultura filosófica. Vale a pena, ó, fazer a leitura dessa obra. Depois eu li um livro assim que eu achei assim de uma sensibilidade incrível, porque nos leva a refletir sobre a velhice e a morte. Geralmente a gente foge desses temas porque a gente tem medo de encarar o nosso fim, os momentos antes do término da nossa história, a velhice, os problemas da idade, as coisas decorrentes. Mas eu diria que Enquanto a Noite Não Chega, do Josué Guimarães, literatura brasileira, é um livro fantástico que você não pode deixar de ler. Aqui nessa trama, nós temos um casal de idosos e um coveiro que estão vivendo numa cidade abandonada. O casal está esperando a morte e o coveiro está esperando que eles morram para que ele possa enterrar e sair da cidade. Ou seja, o coveiro não saiu ainda da cidade porque ele sente que tem que cumprir a sua última missão. Detalhe, o coveiro também é idoso, um pouco mais novo do que o casal. E eles estão passando perrengues, miséria, e apesar de toda a tristeza que envolve essa trama, há uma poesia, há uma coisa bela. Eu não vou falar mais nada. Assistam a resenha e principalmente leiam esse livro. Olha, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Depois, eu encarei o livro de outro autor brasileiro, que é o meu xará, o Fernando Couto de Magalhães, o Instituto Hawks e as Anomalias do Tempo. Gente, livro assim, mais do que fantástico. É aquele livro assim que você não encontra defeito. Nessa trama, bem instigante e bem alegre, bem reflexiva e aventureira também, podemos dizer assim, nós vamos ver um cenário atual na qual homens do passado, neandertais, começam a aparecer. E além desses homens neandertais, nós também temos os dinossauros aparecendo no mundo atual. E aí nós vamos trabalhando questões históricas bem curiosas, nós vamos trabalhando viagens de aventuras no tempo, que é uma coisa deliciosa, amo. E não tenho mais o que dizer senão elogiar. Eu ia falar um negócio, mas eu vou guardar pro final desse vídeo. Olha, mas eu vou dizer, não deixe de ler. Aliás, como eu mencionei no início desse vídeo, todos os livros desse mês vale a pena serem lidos. Assim, agosto foi muito bom mesmo. Aí, depois de ter lido esses livros, eu entrei no PDF um pouquinho, porque alguns livros não existem ainda na forma física e outro ia sair ainda na forma física. Então, o livro seguinte foi Aruana, do autor brasileiro Marcos Botelho. Deixa eu colocar a capa aqui. Nesse livro, que é um conto indígena, nós vamos ver a aventura da Aruana. Aruana tem a missão de levar uma preguiça, a árvore mãe, para transmitir o pensamento. O livro, sem sombras de dúvida, também é muito legal, é muito bom. É um livro fantástico. Por quê?
nós vamos nos aproximando da cultura indígena, nós vamos nos apropriando de termos, conhecendo esses termos indígenas e principalmente perceber a diferença do nosso pensamento para o pensamento dos índios. E a questão da religiosidade é muito bacana, porque nós temos uma maneira de encarar as divindades que são bem diferentes. Então, quando a gente recebe assim informações a respeito da religiosidade indígena, qual é a nossa tendência? É meio que cristianizar. Eu vou dizer cristianizar porque realmente a parte do lado cristão está muito forte na nossa tradição brasileira, especialmente a tradição católica influencia a nossa religiosidade brasileira. Então, muitas vezes eu me vi assim, ao ler esse conto indígena, com aquela tendência de colocar uma leitura um pouco cristã. Aí, quando eu percebi, eu tomei consciência que estava fazendo isso, eu me policiei para entender a religiosidade indígena pela religiosidade indígena e não ficar cristianizando. Foi um pouquinho trabalhoso para mim mentalmente, embora o livro seja assim muito claro, muito fluido, não tem palavras difíceis, mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: a gente está tão influenciado por essa coisa de catolicismo que a gente e diante de até uma leitura simples sobre as tradições indígenas, a gente tem que fazer um esforço enorme para entender e não desviar o sentido original da obra. Então, Aruana foi realmente um livro que valeu muito a pena ler. Eu acredito que é uma leitura muito enriquecedora. Depois eu recebi o livro em PDF da autora, uma publicação da editora Coerência, e a autora é Giovanna Vaccaro, que eu já li vários livros dela e recomendo todos. E a obra citada, a obra lida foi A Partir de Hoje, Um Dia. A Partir de Hoje, Um Dia é um livro que trabalha sobre uma coisa assim muito atual, muito presente nas programações televisivas, que são o reality show. Além da questão do reality show, é bacana porque nesse livro nós temos um casalzinho que é formado por um coreano descendente, ou melhor, de um brasileiro descendente de coreanos e brasileiros e de uma brasileira nata. E na trama nós vamos percebendo não só a questões dos reality shows, mas as tradições coreanas, fazendo assim um diálogo com a nossa cultura brasileira. Não vou falar mais nada, ó. Assista a resenha se você ainda não assistiu. Mas essa deliciosa comédia romântica, tenho certeza que tem o potencial de alegrar o seu dia, além de trazer reflexões maravilhosas. E eu terminei o mês com o livro Mister Mercedes, do Stephen King. Nessa obra, que faz parte do Projeto Holly, vocês estão acompanhando o canal? Já ouviram falar do Projeto Holly do Filósofo dos Livros? Se não, também ó, na descrição desse vídeo eu já vou deixar o link para vocês saberem do que se trata. Mas eu vou dar uma resumidinha aqui. Projeto Holly significa procurar conhecer a personagem Holly, que aparece em algumas tramas aí do Stephen King. Então eu me propus a ler esses livros, começando aqui ó pelo Mister Mercedes, que é o primeiro volume da trilogia Bill Hodges. Eu pretendia estar um pouquinho mais adiantado nessa leitura. Infelizmente eu dei uma flopadinha leve. Quer dizer, não sei se é tão leve assim, mas eu dei uma flopadinha porque eu queria ter lido todos os livros antes do lançamento, que é dia 5 de setembro, do livro Holly, que vai tratar especificamente de maneira mais aprofundada nessa personagem. Mas
eu poderia dizer como destaque que ler Mr. Mercedes foi legal, porque eu fui atrás da Holly, mas eu descobri outros personagens maravilhosos, o Bill Hodges e um vilão assim muito bem construído, um vilão maldoso e doentio, uma personalidade que vale a pena ser analisada. Mais detalhes também assistindo a minha resenha. Mas também vamos voltar à questão da flopada aí. Apesar de ter flopado, eu acredito que eu ainda vou conseguir ler os livros que falam da Holly antes de receber o livro específico da Holly, porque, embora o lançamento seja no dia 5 de setembro, eu recebi a notícia do site, comprei já o livro na pré-venda, que a entrega só vai chegar aqui no dia 25 de setembro. Então, ó, dia 1º até o 25 de setembro, ó, tem muito chão aí pela frente. Então, nesse sentido, eu acho que quando chegar o livro, eu vou estar bem preparadinho para ler essa obra, pois só falta eu ter muito azar e não conseguir ler todos os livros sobre a Holly antes, né, gente? Então, rezem por mim aí, façam suas orações, transmitam energias positivas para que eu tenha o tempo aí hábil e concluir todas as minhas leituras. E já aproveito para dizer que no próximo mês vamos ter também leituras bem incríveis. Eu estou preparando porque estão rolando parcerias maravilhosas. E antes que eu me esqueça, vamos lembrar de todos os livros lidos. Qual foi o melhor do mês de agosto? Gente, tem isso também. A gente é bom a gente pensar qual é o livro assim o melhor de todos. Eu recomendo todos, mas se eu tivesse que recomendar um, qual eu recomendaria? Qual que eu colocaria mais força para dizer, ó, leiam, não deixem de ler. Será que é Stephen King? Será que é o livro da Thierry Lapena? Lapena? Qual será o livro assim que maravilhoso? Bem, é uma coisa muito difícil a gente dizer qual livro melhor, especialmente nesse mês. Mas, rufe os tambores, o melhor livro do mês de agosto foi, caiu o marcadorzinho aqui, O Instituto Hawkes e as Anomalias do Tempo, do Fernando Couto de Magalhães. Dizem aí que, olha só, que esse livro vai se transformar em minissérie. Será? Vou dizer para vocês o seguinte: estou torcendo. Se a pessoa que produzir essa série, ela não ficar inventando como fazem algumas pessoas que fazem adaptações e forem fiéis ao livro e fizer uma minissérie realmente respeitando o que está escrito aqui, gente, eu acho que não tem para ninguém. Vai ser a melhor minissérie do ano e, se duvidar, a melhor minissérie dos últimos tempos, porque esse livro tem potencial para isso. E agora, vocês que me acompanharam, digam aí, como foram as suas leituras do mês de agosto? Foram boas? Foram positivas? Quais foram os livros ou o livro que mais te marcou? Coloca aí nos comentários, eu tô bem curioso, vamos compartilhar. Quem sabe, a partir dos comentários de vocês, eu não pegue alguma indicação valiosa de leitura e inclua aqui nas leituras do mês aí de setembro, outubro, novembro. Até o final do ano eu não leio o livro indicado por vocês. Então, estamos aí abertos a diversas possibilidades. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém.
Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Foi! Viajando pelos portais do tempo.